Irmãos, irmãs, não é a nossa história familiar, não é a história da nossa parentela que nos define, não. O que nos define são as nossas atitudes diante de Deus. Você está entendendo, santo? Não é a nossa parentela que nos define, não é o nosso histórico familiar que nos define. Não. O que nos define são as nossas atitudes diante do Senhor. O que nos define é a forma como nós agimos e reagimos. Isso é que nos define. O texto diz que Jabes era da tribo de Levi, ou melhor, da tribo de Judá, era da linhagem de descendência de Judá. E Judá significa louvor. O nome Judá significa louvor, significa aquele que louva a Deus. Sabem, irmãos, as escolhas somos nós que fazemos. As escolhas somos nós que fazemos. As escolhas passam por nós. Então, nós, olhando para esse texto, Jabes, ele poderia viver a sua vida como aquele que causa sofrimento, que foi o nome dado por sua mãe, quando o pariu, quando o trouxe à luz. Mas a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre do que seus irmãos, e eu fiquei perguntando por que Jabes foi o mais ilustre, com este nome, com esta alcunha, com este carimbo em sua vida. Porque Jabes foi o mais ilustre que os seus irmãos. Irmãos, Jabes foi o mais ilustre porque, diante do sofrimento que lhe foi imposto, ele reagiu. Louvado seja Deus. Jabes não se revoltou com a mãe. Jabes não se tornou um rebelde. Jabes não agiu com insatisfação. Jabes não reclamou. Mas a Bíblia diz que Jabes reagiu invocando a Deus de forma adequada. Jabes não agiu com ceticismo. Jabes não agiu com amargura no coração. Não, a Bíblia diz que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. E por que ele foi ilustre? Porque diante desse sofrimento, diante dessa alcunha que a sua mãe lhe impôs, Jabes reagiu. Tem uma palavra de Deus para nós nessa noite. Reaja, irmão. Reaja em nome de Jesus. Não deixe o comodismo tomar conta da sua vida. O diabo quer olhar para você e dizer assim: o nome dele é acomodado, é acomodada. O nome dele, o nome dela é amargurado, é triste. Não, o teu nome, a tua alcunha é filho de Deus, filha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo das nossas almas, muitas vezes, através de algumas situações, quer nos alcunhar. Ah, é um derrotado. É um mole. É um sem ação, é um desanimado. Essa é a alcunha que o inimigo quer para as nossas vidas. Mas eu quero te lembrar, irmão, que você e eu, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos reagir. Jabes reagiu. Ele poderia se esconder atrás da capa do seu nome. Não poderia? Poderia. Ah, eu sou um derrotado, olha, eu sou a criança que trouxe sofrimento para a mãe. Não, ele reagiu. Quero te abençoar com esta palavra profética, irmão. Estou profetizando a palavra nessa noite. Você vai reagir, glória a Deus.
em todas as circunstâncias da sua vida, você vai reagir, nós vamos reagir, e vamos reagir de forma adequada à nossa fé, à nossa confiança no Senhor. Jabes não somente reagiu, mas ele reagiu de forma adequada, de forma correta. Tem gente que reage de forma incorreta, reage, mas reage de forma incorreta, reage com desequilíbrio, reage com falta de fé, de crença em Deus. Jabes não, Jabes reagiu de forma adequada. Diga assim, Jabes reagiu de forma adequada. Diga, Jabes reagiu de forma adequada. Que forma adequada, irmão? Que forma adequada? A Bíblia diz que ele invocou o Senhor. Jabes, ele escolheu não viver sob o peso do seu nome, mas ele escolheu viver conforme o nome de sua tribo. E o nome de sua tribo significa louvor a Deus. Dá para entender, irmão, isso daqui? Não é difícil entender. Ele poderia viver como uma pessoa alcunhada com o nome de sofrimento, mas ele escolheu viver conforme o nome da sua tribo, para louvar a Deus, para louvor de Deus. Nome da tribo de Judá. O que é isso, pastor? Irmãos, isso é atitude. Isso é escolha. Isso é reação. Às vezes as pessoas querem que nós tomemos atitude por elas. Não dá. Às vezes algumas pessoas querem que nós façamos escolhas por elas. Não dá. Nunca faça isso, irmão. O que é minha responsabilidade é minha, mas o que é tua responsabilidade é tua. Não faça escolhas por outros, não. Isso pode ser muito perigoso. E também não tente ajudar uma pessoa a quem Deus está provando. Josafá tentou e quase morreu. Vocês conhecem a história da aliança entre Acabe e Josafá? O Senhor estava trabalhando, o Senhor estava agindo, o Senhor estava provando Acabe. E lá vai Josafá com o coração samaritano, bondoso, além do limite, imprudente, tentar ajudar, quase morreu em batalha. Então não deixe, não tome atitude por alguém, não faça uma escolha, não, por alguém. As escolhas nós fazemos. As atitudes diante do Senhor somos nós que temos que tomar, gente. E as melhores escolhas, as melhores atitudes nós tomamos diante do Senhor, em oração, em jejum, em consagração, buscando a Deus, lendo a palavra. Diga assim, atitude. Diga atitude. Escolha. Reação. Ser ilustre aqui, irmão, é ser diferenciado. Mas ser diferenciado diante de Deus. Ser diferenciado diante de Deus exige de nós ações diferentes. Vocês estão me entendendo? Vocês estão aqui? Muito bem. Diga assim, ser diferenciado diante de Deus exige de nós ações diferentes. Irmãos e irmãs, não esperem mudanças se você age sempre da mesma forma. Não dá para esperar mudança quando eu ajo da mesma forma. As pessoas jogam nas costas de Deus, muitas vezes, aquilo que elas deveriam fazer, mas não fazem, e jogam nas costas de Deus. Quando eu não mudo as minhas ações, nada muda. Entendeu? Sabe aquela pessoa que levanta de manhã, vai até o bar, come um pão com manteiga na chapa, toma um pingado de leite, aí passa o dia, trabalha, volta para casa, dorme, acorda, vai na padaria de manhã, pão com manteiga na chapa, o mesmo pingado, não muda nada. Não vai mudar nada, irmão. Está me entendendo?
Se nós não tomarmos as atitudes corretas diante do Senhor, nada muda. Nada muda. Ah, Senhor, eu estou buscando mudança, mas você quer mudar? Olha aqui o exemplo de Jabes. Para que algo acontecesse, ele teve que reagir, ele teve que mudar essa alcunha da vida dele. Quem sabe alguém perguntava, em alguma situação, perguntava para ele, qual é o teu nome? Ele dizia Jabes, a pessoa já ficava assim, ele dizia, mas olha, não se preocupa com o meu nome não, porque eu sou um homem da tribo de Judá, e o nome de Judá significa louvor a Deus, e eu estou vivendo para louvor e para a glória de Deus. Então é isto. Conheço pessoas que ainda querem viver conforme a alcunha da família. Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim, eu sou assim. Isso é síndrome de Gabriela, irmão. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Não. Muda. Muda alguma coisa, muda o pensamento, muda a atitude, muda o coração, muda a forma de pensar, muda o pingado, o café com leite, toma um suco, muda alguma coisa. Senão nada muda, irmão. Muitas vezes nós queremos nós queremos ver mudanças, mas nós mesmos não fazemos por onde. Nós sabemos que quando nós oramos, Deus muda situações, mas às vezes não oramos como devíamos orar, não buscamos como devíamos buscar. Mas nós queremos mudança. Nós queremos mudanças, mas não queremos mudar. Jabes agiu diferente. Ele pensou, já que eu não posso mudar o meu nome, eu vou mudar a minha atitude, o meu pensamento, a minha forma de agir. Foi o que ele fez. Se eu chegar na casa de Deus e ficar aí, ombro caído, bocejando, nada acontece. Nada acontece. Acontece quando nós vamos para cima, aí acontece. Com a graça de Deus. Entendeu? É agir, irmão. É oração. É oração. Veja que exemplo maravilhoso. Jabes foi o mais ilustre, porque invocou a Deus. Olha aí o verso 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Repita essa expressão, encha aí o peito de ar, já que você tem ar aí. Diga assim, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Invocar a Deus, irmão, significa chamar Deus para perto de si. Invocar a Deus significa chamar a divindade. É como se você rogasse, Senhor, eu quero o Senhor aqui perto de mim. Foi o que Moisés fez, Senhor. Não nos deixe sair deste lugar, se a tua presença conosco. Isso é invocar a Deus. A Bíblia diz que Jabes foi o mais ilustre. E o que diferenciou esse homem dos outros da sua tribo? A Bíblia diz, porque ele invocou o Senhor. Ele invocou a Deus. Como nós invocamos a Deus, irmãos? Como nós chamamos Deus para perto de nós? Orando. Em oração. Eu ouvi uma frase interessante. Alguém disse que quando nós oramos, nós unimos a fraqueza humana à onipotência divina. Você entendeu, irmão? Eu não sei porque você não deu glória a Deus. Eu vou repetir, quando nós oramos, nós unimos a fraqueza humana à onipotência divina. Ou seja, eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não vejo saída, mas o Senhor tem saída. Aleluia! É unir a fraqueza humana à onipotência divina. Isso é oração.
Quando eu dobro meu joelho diante do Senhor, eu digo, Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo, Tu és o onipotente, o onipresente, o onisciente, o onividente, o presciente, Tu és tudo. Isso é unir, irmão, a fraqueza humana à onipotência divina. Alguém disse que quando nós oramos, nós nos unimos, nós conectamos o altar da terra ao trono do céu. Se a tua vida tem altar, quando você ora, você faz uma conexão entre a terra e o céu, entre a terra e o céu, entre a terra e o céu. Louvado seja Deus! Quando nós oramos, disse alguém, o braço de Deus age de forma poderosa, intervém e muda a história. Glória ao nome do Senhor. Muda a história da sua vida, muda a história do seu lar, muda a história da família, muda a história, irmão. Quando nós oramos, o braço de Deus age de forma poderosa. Aliás, pela oração de santos aqui nessa noite, a mão de Deus já agiu, irmão, já agiu. Receba essa palavra profética em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabendo que o seu nome não favorecia, a Bíblia diz que Jabes não cedeu ao fracasso. Diga assim, Jabes não cedeu ao fracasso. Preste atenção numa coisa. Isso aqui, se você puder gravar, anotar. Irmão, alguém pensa que o oposto de sucesso é o fracasso. Não. O oposto de sucesso não é o fracasso. O oposto é a desistência. Quando a pessoa desiste. Deu para entender isso? O oposto de sucesso não é o fracasso, é a desistência. Quando nós desistimos, quando a pessoa entrega os pontos, quando a pessoa joga a toalha, quando a pessoa morre antes de morrer, mas tem uma palavra de Deus para a sua vida. Não desista, falta só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor, glória a Deus. Não entregue os pontos, não jogue a toalha, tenha calma, confia em Deus, levanta a cabeça, aleluia, e caminha mais um pouquinho, caminha mais uma milha, glória a Deus. Qualquer dia nós vamos ministrar aqui a bênção da segunda milha. Estou orando a Deus para que o Senhor nos dê a direção, mas caminha mais uma milha. Diga para quem está perto de você, diga, caminhe mais uma milha, caminha mais uma milha. Glória ao nome do Senhor. Não desista. Tem gente que fracassa porque desiste, irmão. Desiste de orar, desiste de jejuar, desiste de ler a palavra, desiste de vir à escola bíblica, desiste de vir nos cultos de doutrina. Como é que vai ter uma vida espiritual saudável? Eu já disse para os irmãos, eu vou repetir para que nós entendamos isso. Eu não consigo entender pessoas que têm tudo, mas chegam para nós e dizem, estou fraco, pastor, mas está fraco por quê? Por que está fraco? Tem igreja, tem comunhão, não é? Tem irmandade, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, tem as miríades de anjos à disposição. Está fraco por quê, meu Deus do céu? Eu não consigo entender isto. Por que está fraco? Ora, está fraco porque alguma coisa não está sendo conectada aí. Às vezes a conexão da oração está desconectado. A conexão da consagração, do jejum, da comunhão, está desconectada, é claro, irmão. Tente fazer passar energia por um fio desconectado. Passa energia pelo fio desconectado, irmão? Eu não sou eletricista para saber disso, mas se eu desconectar os fios ali, isso aqui não acende.
está desconectado. Aí não adianta a lâmpada falar assim, eu não acendo, eu não acendo. Claro que não acende, está desconectado. Vocês estão entendendo a importância dessa lição sobre Jabes? Ele preferiu deixar de lado o nome dele, que era uma alcunha, e agir diferente. E agir diferente. Então, esse homem não desistiu, irmão. Ele tinha tudo para desistir. Tinha tudo para fracassar. Tinha tudo para agir como algumas pessoas que têm tudo, agem. E não deveriam agir. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Olhe para o seu irmão e diga assim, não desista, não desista. Olhe para cá, o meu nome, irmão, o teu nome pode não significar muita coisa para alguns, mas nós carregamos sobre a nossa vida o bom nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Você já imaginou isso? Você já imaginou, irmão, se cada crente pensasse assim, eu carrego o bom nome do Deus Todo-Poderoso. Meu Jesus amado, essa igreja ia explodir de glória, né? Eu carrego o bom nome do Deus Todo-Poderoso. Eu não consigo entender, irmão, algumas coisas. Nós temos tudo. Eu falei na escola dominical que nós temos o manual de Deus na nossa mão. Está aqui, irmão, o manual de Deus. É só consultar o manual de Deus. Só consultar o manual. E eu vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia é o único livro, irmão, que quando a gente lê, o autor está presente do nosso lado. Eu tenho lido muitos livros de direito, livros de teologia, tenho lido muitos livros, mas o autor não está presente. Mas quando eu leio a Bíblia, quando você abre a Bíblia, o autor está presente ali do teu lado. Não tenha preguiça de perguntar. Autor da Bíblia, me mostra o que significa essa palavra, para que eu aprenda, para que eu leve para os meus irmãos e para as minhas irmãs. Tenha preguiça. Nós vivemos num evangelicalismo preguiçoso, sonolento. Se bobear, vem para a igreja e faz assim, desculpe. Deus nos quer, irmão, como um povo forte, vigoroso, cheio de poder, de autoridade, de graça. E não somente quando a gente pega o microfone para pregar, não. Tem gente que é assim, quando pega o microfone para pregar, pula, salta. De outra forma, não. Não, para com isso. Não. O nome de Jabes não o favorecia, então Jabes orou e invocou o nome do Deus de Israel. É isso que nós temos que fazer, irmão. Invocar o nome do Deus de Israel. Invocar o nome do Deus de Israel. Deixa de lamúria, deixa de lamentar, invoque o nome do Deus de Israel. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. Vez por outra, nós estamos falando sobre Ana. Ana estéril, Ana não podia ter filho, Ana afrontada, Ana com espírito amargo, Ana... E daqui falamos e falamos, daqui a pouco nós nos pegamos lamuriando as mesmas coisas, e nada muda. Irmão, vamos mudar. Muda, irmão. Eu preciso mudar. Quando nós mudarmos, aí vocês vão ver as coisas acontecerem. Então muda, pelo amor de Deus, muda essa cabeça. Tem gente que não atualiza o software. Até Deus atualiza o software, irmão. Até Deus atualiza o software. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dia o Senhor chegou para Moisés e falou, Moisés, o povo quer água, não quer? Quer. O que eu faço, Senhor? O Senhor disse assim, pega o seu bordão e bate na pedra. Bate na pedra. Muito bem. Moisés olhou para o povo. Seus desobedientes, hoje o Senhor vai dar água para vocês. Pegou o bordão e bateu na rocha, feriu a rocha. Explodiu água e todo mundo bebeu. Né? Aí todo mundo, glória a Deus e glória a Deus, porque é assim. Né? Mas tiveram que caminhar mais um pouco, e caminharam. Chegaram no lugar.
E se esqueceram de Deus, do Deus que tinha arrebentado água para eles. E foram para Moisés novamente, disseram: Moisés, por que você nos trouxe aqui, pastor Moisés, para morrer nesse deserto, não tem água de novo? Mas por que eles não se lembraram? Por que não foram invocar o nome do Senhor? Não, a mesma reclamação, a mesma lamúria. Aí Moisés foi falar com Deus. E Deus disse: Moisés, lembra lá da rocha? Então ela está seguindo vocês no deserto. A Bíblia diz que a rocha era Cristo. Só que assim, Moisés, agora você não vai ferir a rocha. Você vai falar com ela. Deus atualizou o software. Tem crente que não muda nada, irmão, não muda, e quer que Deus faça, quer que Deus muda. Não, muda. Presta atenção, irmão, muita coisa eu aprendo observando. Tem muita coisa que eu não pergunto, porque eu observo, foi feito assim, foi feito assado, foi tratado dessa forma, e eu aprendo. Ninguém nunca me ensinou a dirigir culto, ninguém nunca me ensinou a fazer batismo, a apresentar criança, não me ensinaram. Mas eu aceitei ser pastor, aceitei o pastorado da igreja, então eu tenho que aprender. Simples assim. Está me entendendo, santo? Está entendendo? Pronto, está fácil. Muito fácil. Só que Moisés não entendeu. Mas, senhor, era para bater na rocha. Agora tem que falar com a rocha? Não, vou bater na rocha. O povo maluco, eles querem água. Moisés foi lá e bateu, a água não saiu. Claro, Deus não tinha mandado fazer desse jeito. Aí ele viu que a água não saiu, ele bateu de novo. Aí a água jorrou. E o Senhor deixou aquilo quieto. O Senhor não repreendeu Moisés, deixou quietinho. E tem coisa que a gente não resolve assim na hora, não, irmão. Deus é assim. Ele espera, Deus é paciente. Enquanto o ser humano é afobado, Deus é paciente. E Deus deixou passar. E o tempo foi passando. Aí um dia o Senhor disse para Moisés: Moisés, sobe aqui, eu tenho um negócio para te falar. Tá bom. Moisés subiu ao Monte Nebo. Moisés estava com 120 anos de idade. 120 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no sopé do monte, Horebe, 40 anos no deserto, 120 anos. Mas a Bíblia diz que os olhos de Moisés estavam intactos, enxergava tudo. Aí o Senhor chamou ele. Disse para ele assim: Moisés, daqui de cima, o que você está vendo? Aí, Moisés, Senhor, eu vejo Campina. Ele falou: olha, o Senhor falou, até onde os teus olhos não alcançar, é a terra que eu dei para os filhos de Israel. Terra que mana leite e mel. Aí Moisés olhou e o Senhor disse assim: só que tem uma coisa, você não vai entrar lá não. Não vou entrar, Senhor? O que você fez? É lá atrás, você se lembra? Eu falei para você falar com a rocha. Tem que aprender. Você envergonhou o meu nome na frente da congregação, Moisés. Então agora você morre aqui comigo. Vou fazer o seu enterro. Moisés morreu ali. Estão entendendo, querido? É isso. A nossa reação, a nossa ação e reação é o que conta diante de Deus. Eu quero encerrar, 8h. O nome de Jabes não favorecia, então Jabes orou, invocou o nome do Senhor, o Deus de Israel. Interessante, irmãos. Interessante, olhe para cá. Como é que pode um homem com uma biografia de 2 versículos, ficar tão conhecido? Vocês já pararam para pensar nisso? 2 versículos, irmão Flávio. 2 versículos, irmãos. É a biografia, é o currículo desse homem. 2 versículos. Como é que pode, né? Mas Jabes ficou conhecido pela oração que ele fez ao Senhor. Porque ele invocou ao Senhor. Sabe, irmão, o que nos faz ilustre, respeitado no reino espiritual? Uma vida de oração. Uma vida de culto a Deus. Tem gente que pensa que culto é só quando nós nos reunimos aqui no santuário. Não. Você pode estar fazendo o seu arroz, o seu feijãozinho,
fritando o seu ovo e cultuando a Deus. Fritando o ovo lá, lavando a louça, você pode estar lá cultuando a Deus. Você pode estar lá batendo bife, cultuando a Deus. Você pode estar lendo um livro, você pode estar com a sua família, conversando e cultuando a Deus. Entende? Não é só quando... Aqui, irmão, é uma reunião solene. Reunião solene. Ontem eu estava em casa e me veio um versículo ao coração. Que culto é este vosso? Qualquer dia nós vamos ministrar essa palavra. Que culto é este vosso? Porque tem gente que esqueceu a noção de culto. Vem para sentar, vem para ouvir, mas não vem para cultuar. Isso é um problema. Muito bem. Diga assim, o que nos faz ilustres no reino espiritual é uma vida de oração e culto a Deus. Irmãos, Jabes fez uma grande escolha. Ao invés de uma vida estigmatizada pelo seu nome de dor, a Bíblia diz que ele orou, invocou a Deus e pediu-lhe a sua bênção. Pediu-lhe a sua bênção. Ele diz assim, no verso 10, olha que oração linda. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares, muitíssimo. Foi auspicioso. A palavra aqui está no grau superlativo. Senhor, se me abençoares, muitíssimo. Eu quero profetizar essa palavra de Deus para a tua vida, irmão, para a nossa vida. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus abençoe a tua família muitíssimo. Que Deus abençoe a tua vida espiritual muitíssimo, o teu ministério muitíssimo, o teu trabalho muitíssimo. Glória ao nome do Senhor. O que Jabes está fazendo aqui, ele está pedindo a bênção de Deus. Quem me dera me abençoasse, ou me abençoasse muitíssimo. Igreja do Senhor em Parque Novo Oratório. A bênção de Deus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É a bênção de Deus. A bênção de Deus faz toda a diferença, irmão. Conheço muita gente que está se acabando de trabalhar sem a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus. A bênção de Deus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que é a bênção do Senhor que nos enriquece. E não nos traz tristeza, dor. É o que diz o texto sagrado, a palavra do Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor é que enriquece. Diz ainda o texto sagrado que é vão dormir tarde, acordar cedo, se o Senhor não edificar a casa. Olha que texto poderoso. Ou seja, se não tiver a bênção de Deus, de nada adianta o esforço humano. Diga isso, irmão. Diga assim, se não tiver a bênção de Deus, de nada adianta o esforço humano. Porque, irmão, mesmo que você se esforce e conquiste, você não vai sentir completude naquilo que você conquistou. Funciona assim, você não sente completude. Agora, quando você trabalha a conquista debaixo da bênção de Deus, isso vem com completude para a sua alma, com alegria, com satisfação. Foi por isso que o Senhor um dia disse para o povo, vocês trabalham, mas o que vocês ganham, vocês botam num saco furado. E por quê, disse o Senhor? Porque fui eu que assoprei. Está entendendo? Então é a bênção do Senhor. E a bênção de Deus, ela vem quando nós oramos a Deus, invocamos a Deus, adoramos a Deus e buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus não recebe resto. E nós todos precisamos da bênção de Deus. Quem precisa da bênção de Deus aqui, irmão? Eu preciso da bênção de Deus. Como é que eu faço, pastor? Invoque a Deus. Invoque amanhã, invoque depois de amanhã, invoque na virada do ano, invoque o ano todo. Invoque a Deus enquanto você tiver fôlego de vida. Invoque a Deus. Em qualquer situação. Se tudo estiver bem, se a mesa estiver farta, se houver festa, invoque a Deus. Mas se as coisas estiverem difíceis, invoque a Deus também.
Jabes pede 4 coisas ao Senhor. A primeira é a bênção de Deus. A segunda coisa que Jabes pede é que o seu território seja expandido. Está aí no verso 10. Que o Senhor me abençoe muitíssimo e os meus termos sejam ampliados. Talvez soe um tanto estranho para nós essa petição, porque nós não estamos no contexto de Jabes. Naquela época, aumentar território, irmão, expandir, crescer, era sinal da bênção de Deus sobre um homem, sobre uma família. Por isso que ele pede: Senhor, dá-me a tua bênção. Permita que o meu território se expanda, cresça. Louvado seja o nome do Senhor, porque é a bênção de Deus que nos faz crescer. É a bênção de Deus que nos faz expandir, aumentar. É a bênção de Deus que nos faz avançar, irmão. Com pandemia, sem pandemia, é a bênção de Deus que nos faz avançar. Deus tem poder para expandir a tua casa, expandir a tua vida espiritual, expandir os teus negócios. Deus tem poder. A Bíblia diz que o Senhor Deus é o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, de quem desce toda boa dádiva e todo dom perfeito. Todo presente vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus, irmão. Tudo, irmão, tudo que nós temos vem de Deus. Eu me lembro que Pilatos ficou rodeando Jesus e fazendo pergunta para ele. Aí Pilatos olhou para Jesus com cara feia e disse: você não me responde? Eu estou te inquirindo. Você não sabe que eu tenho poder para te mandar prender e para te soltar? Aí Jesus olhou para ele e falou: nenhum poder você teria sobre a minha vida se do céu não lhe fosse dado. E aí Pilatos recuou. Então, tudo que nós temos vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, tudo vem de Deus. A verdadeira prosperidade, irmão, vem de Deus. O que é prosperidade? Prosperidade é saber administrar tudo que o Senhor nos dá, seja muito ou seja pouco. Isso é prosperidade. Tem gente que não pode ter muito. Tem gente que tem que viver, irmão, contagotado, né? Tem gente que tem que viver assim, porque é só assim. Porque se ele tiver um pouco mais, ele já voa daqui. Que pastor Marcos, coisa nenhuma. Que parque novo oratório, coisa nenhuma. Agora, ó, eu tenho. Ainda bem que Deus conhece todas as coisas. Prosperidade, diga assim, vamos aprender. Quando alguém te perguntar, o que é prosperidade? Diga assim, prosperidade é saber administrar tudo que o Senhor nos dá, seja muito ou seja pouco. O texto diz: porque você foi fiel no pouco, você será colocado sobre o muito. Que texto fantástico. Em terceiro lugar, irmão, Jabes pede que a mão de Deus esteja com ele. Que homem sábio, irmão, para ter o nome que tinha, com a sabedoria dessas. Estão pensando? Pense, irmão. Jabes pede que a mão de Deus esteja com ele. Olha o versículo 10 aí. E a tua mão for comigo. Ou seja, Jabes ora pedindo a presença de Deus com ele. Presença, diga assim, presença de Deus. Irmãos, nada deve nos dar maior prazer que a presença de Deus. É a presença de Deus que nos torna completos, plenos. É a presença de Deus que nos traz alegria. Se a presença de Deus não te alegrar, irmão, não vai ser um carro novo, uma casa nova, ou sei lá o que o valha, não vai ser. Não será. É a mão de Deus conosco. Eu quero ministrar essa palavra sobre a tua vida, que a mão de Deus esteja sobre você, irmão, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. A boa mão de Deus, a boa mão de Deus.
Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, esse texto é lindo, Salmo 123 e verso 2. A Bíblia diz que os olhos dos servos estão voltados para as mãos do seu Senhor. Leve esse versículo para casa, irmão. Olha, é por isso que Jabes orou dizendo: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Ele sabia o valor da boa mão de Deus na vida de uma pessoa. E o salmista corrobora esse mesmo pensamento, Salmo 123 e verso 2. Os olhos dos servos estão voltados para as mãos do seu Senhor. Os olhos dos servos de Deus que oram estão voltados para as mãos de Deus. É o que o texto nos ensina. Irmãos, Neemias diz que o seu livro, no seu livro, que tudo que eles conseguiram fazer e alcançar, reestruturando os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que foi por causa da boa mão de Deus sobre eles. Neemias fala diversas vezes, pegue o livro e leia. E fizemos isto conforme a boa mão de Deus sobre nós. E fizemos aquilo conforme a boa mão de Deus sobre nós. E nós caminhamos por causa da boa mão de Deus sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Esse moço, cujo nome era um nome que remetia à dor, não se conformou, invocou a Deus, pediu a bênção de Deus, pediu que o Senhor o fizesse expandir, crescer. E ele também pede que a boa mão de Deus esteja com ele, esteja na vida dele. Eu me lembrei, irmão, que Santo Agostinho disse que são as mãos de Deus que sustentam a igreja. E ele disse assim: a mão da provisão, a mão da providência e a mão da graça. Santo Agostinho que disse isso. As mãos de Deus sustentam a igreja, a mão da providência e a mão da graça. Eu quero te abençoar com essa palavra, irmão, que a mão da providência e a mão da graça esteja cuidando de você e do seu lar, em nome de Jesus. E eu encerro aqui. Jabes ora para que Deus o livre do mal, e para que o mal não lhe sobrevenha, para que não lhe sobrevenham aflições. Ou seja, Jabes, ele clama pela proteção de Deus. Pela proteção de Deus, está aí no verso 10. E fizeres que do mal não seja aflito ou afligido. Ou seja, ele clama pela proteção de Deus. E eu me lembrei que no Salmo 46, verso 1, está dito: Deus é o nosso refúgio. Refúgio é esconderijo, irmão. Em Deus nós podemos nos esconder. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Sabe o que é fortaleza? É uma morada segura. Socorro bem presente na angústia. É só nós clamarmos a Ele. Ele não é um Deus ausente. Ele não é um Deus que não está preocupado conosco, preocupado, aspas, claro. Ou não queira se envolver conosco, não. A Bíblia diz que Ele é um socorro bem presente na angústia. É um Deus que nos traz livramento. Salmo 121, você conhece. O Senhor é quem te guarda. Erga a tua mão, quero te abençoar com essa palavra e encerrar. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, diz a palavra do Senhor. Em Deus a nossa alma está guardada, protegida até a eternidade. Louvado seja Deus. Agora o verso 10, irmão. O verso 10... como diria um amigo que eu conheço, é a cereja do bolo. Né? O verso 10. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ou seja, Deus atendeu a oração de Jabes. 2 versículos, irmão, 2 versículos. Dá para entender? Às vezes nós ficamos nos debatendo com tanta coisa. Meu Deus, este homem, o currículo dele é dito em 2 versículos.
A biografia dele se resumiu aqui no texto sagrado em 2 versículos. Um homem que reagiu, um homem que não se acomodou ao nome que tinha, não, mas reagiu, e reagiu de forma correta. Ele foi invocar a Deus. Quem sabe Jabes tenha dito: Senhor, o meu nome não é um nome bonito, o meu nome é o nome de quem teve uma história de tristeza e de sofrimento, mas o teu bom nome é poderoso. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jabes invocou a Deus, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu quero te abençoar com essa palavra, irmão. Mas só quem crê, erga a mão nesse momento. Tua oração foi atendida. Você vai voar, glória a Deus. Tua oração foi atendida. Tua oração foi atendida. A boa mão de Deus se moveu pelas orações. Aleluia. Então fique em paz e aguarde. Continue invocando o Senhor. Continue invocando. O Senhor está se agradando. Glória a Deus. Glória a Deus. Não olhe para a história, não olhe para as dificuldades. E o Senhor falou aqui algo ao meu coração para alguém: não olhe para as impossibilidades, porque o teu Deus, o Deus de Jabes, para ele todas as coisas são possíveis. Ele faz brotar água no deserto, ele faz arrebentar água no deserto, aleluia. Ele faz com que o corvo leve pão e leve carne para o profeta, aleluia. Ele ordena para que a baleia engula um profeta, aleluia. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é Ele que ordena a bênção e a vida para sempre. Então descansa no teu Deus, fica na tua posição, fica invocando ao Senhor. Diga: Senhor, eu sou carente da tua bênção, mas a minha vida eu entrego no teu altar. Louvado seja o nome do Senhor. Fica na tua posição. O teu nome pode não significar muita coisa como o meu nome, mas o nome de Deus está sobre a nossa vida, irmão. Quem sou eu? Quem é você? Raridade? Não. Nós não somos raridade, não. Nós somos servos do Deus Altíssimo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, lá no Apocalipse, quando a Bíblia diz: e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, o meu nome e o teu nome está lá. Glória ao nome do Senhor. Fique em pé, vamos agradecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Que palavra boa, irmão, da parte do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Mais uma vez eu desejo aos irmãos e irmãs boas festas, um Feliz Natal, um Ano Novo muito abençoado. Eu acredito que agora nós devamos nos encontrar. Nós vamos conversar, colocar nos grupos para ver se quarta-feira nós tenhamos o último culto de ensino, né? Mas nós vamos conversar direitinho. Os irmãos, fiquem atentos aos grupos da igreja. Não saia do grupo não, irmão. Fica ali. Mesmo que você não fala nada, não der bom dia, não colocar coraçãozinho, bexiguinha, nada, mas fica ali. Ali nós colocamos os avisos da igreja, e os irmãos vão sempre olhando, né? Mas precisando, liga lá para casa, antes das 22 horas, e a gente está lá à disposição. Eu digo antes das 22, que é para não assustar, irmão, né? Ligar 23 horas, só se for um caso de, né, extrema necessidade. Curva a sua cabeça. E vamos orar também, irmão, pelos irmãos enfermos, os irmãos que estão hospitalizados, ainda há vidas morrendo, e nós temos que tomar cuidado. Não abra mão da sua máscara, viu? Não abra mão da sua máscara, não queira dar uma de bonito. Não, para de ser besta, não faça assim, não. Faz a sua máscara, troca ela, não passa a mão, não corre mão. Se passar, procura um lugar, álcool gel. Vamos cuidar, queridos. Vamos fazer a nossa parte, que Deus sempre fez a dele. Mas faça, não queira ser mais do que nós somos, não. Tá certo? E vamos orar pela família do irmão Alexandre, da irmã Ana. Hoje, a Raí
tio faleceu, partiu para o Senhor. Amanhã, às 7h30 da manhã, nós estaremos ali no Curuçá, fazendo culto fúnebre. Será um culto rápido. Peço que os irmãos orem por nós, para que a gente possa levar conforto da presença de Deus para aquela família, irmão. Não é fácil perder uma menina com 25 anos de idade, né? Então, ore por nós para que a gente possa levar a palavra de Deus para os corações. Amém? Vamos orar, curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, por podermos nesta noite, Senhor, ouvir nós através da tua santa palavra. Obrigado, Senhor. Guardada nos nossos corações, que a tua palavra, meu Senhor, ela esteja nos guiando, nos orientando todos os dias, que esta palavra não caia na beira do caminho, Senhor, não, mas ela produza frutos no nosso coração como uma boa terra. Pai, eu oro por cada família, cada lar, cada um dos teus santos. Oro, meu Senhor, pelas famílias enlutadas. Senhor, visita a família do irmão Alexandre, da irmã Ana, todos os parentes e familiares, Senhor, conforta e consola o coração, que o teu Espírito Santo esteja amparando, que o teu Espírito Santo traga lenitivo para a alma neste momento, Senhor, e que amanhã ali, permitindo, Senhor, possamos levar uma palavra de conforto, a tua palavra para aquelas vidas, Senhor, não a nossa, mas a tua palavra. Sê conosco, Senhor, ao deixarmos aqui o santuário, permaneceremos na tua presença, oramos agradecidos em nome de Jesus. Graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja e permaneça com cada um de nós. Juntos digamos, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus o Cristo.